Olá, sou Paulo Bueno, gestor da Santa Fé Investimentos. Estamos aqui para fazer a nossa recapitulação do mês de junho. Como a gente começa todos os meses, a gente traz aqui as nossas performances de 12, 24 e 36 meses. Bom, junho foi um mês bastante complicado, né? Tivemos aí uma realização generalizada nas bolsas americanas, também aqui no Brasil. Nasdaq caindo 8,7, S&P 8,4, Dow 6,7, um pouco melhor. O Vespa destaque negativo por conta do ajuste das commodities aí, como a gente vai ver mais à frente, caiu 11,5% e o EWZ, grande destaque, caindo 18,7% por conta da valorização do dólar, que é um fenômeno que aconteceu não só aqui no Brasil, mas mundo afora, e que aqui no Brasil foi agravado por problemas fiscais. Bom, foi um mês em que os mercados oscilaram entre a questão de uma recessão global e inflação por conta de aumento no preço de commodities, né? No meio do mês de junho, o Fed tomou uma decisão importante, aí aumentando a taxa de juros além do que o mercado imaginava, foi promover um aumento de 0,75 contra um aumento de 0,5 esperado, e o mercado passou a entender que ele faria todos os esforços para conseguir conter a inflação e que o problema agora seria quantificar o tamanho da recessão que viria pela frente. Isso provocou um ajuste forte nas commodities, né, tendo aí petróleo caindo, commodities agrícolas caindo, e ferro e aço também caindo, e acabou fazendo com que as preocupações com a inflação se tornassem menos importantes do que a preocupação com uma recessão global. A gente tem falado aqui que essa questão da recessão ela é uma questão importante, mas que a gente acha que o Fed tem as armas necessárias para poder combater uma recessão, como já fez outras vezes. Ao passo que uma crise de maiores proporções poderia vir com uma inflação descontrolada, né? Então, acho que esse temor de recessão global, num primeiro momento, ele assusta, num segundo momento, ele pode trazer uma certa calmaria e talvez um retorno por os ativos de maior risco, na medida em que a gente não vai precisar de aumentos tão expressivos quanto o mercado estava imaginando para conseguir conter a inflação, tendo um Fed um pouco mais atuante e agressivo, né? Tivemos a virada do semestre também, em que existe um rebalanceamento grande nas carteiras dos fundos e dos investidores, né? Destaque para a venda de estrangeiros aqui no Brasil, fazendo com que o dólar subisse, fazendo com que a bolsa caísse bastante. A gente teve também o fenômeno de resgate dos FIAs e dos FINs, assim, bastante acentuado nesse último trimestre, em especial no mês de junho, né? Então, isso tudo provocou uma onda de venda bastante significativa nas ações brasileiras, com destaque para as small e mid caps. Além disso, o governo, batalhando para reduzir o ICMS dos combustíveis, acabou inventando uma PEC de benesses, né, com aumento de Auxílio Brasil, com auxílio caminhoneiro, e isso provocou um desconforto muito grande também nos investidores, por conta da parte fiscal, são 42 bi, né? A gente até acha que o governo tem esse dinheiro por conta de arrecadação extra, porque o país vem crescendo além do esperado, né? Muitas casas reformulando as suas perspectivas de crescimento para o PIB aí. Hoje mesmo a Goldman passou de 1,6% para 2%, e isso vai fazer com que a arrecadação melhore e o governo vai acabar tendo esse dinheiro. Mas é um problema, o mercado interpreta como irresponsabilidade fiscal, como prorrogando o problema para o próximo presidente, depois das eleições, enfim, não pegou bem e acabou também atrapalhando um pouco aí a questão tanto de bolsa como de dólar. Eleições a gente não teve uma evolução muito grande aí no quadro no mês de junho. O que a gente viu foi uma certa estabilização com relativa queda do Lula e o Bolsonaro tendo um certo crescimento. E agora é importante a gente olhar e ver como é que vai ficar a situação do Bolsonaro depois desses auxílios todos que vêm com essa PEC. Agora falando um pouquinho da nossa atribuição de performance, então desses 4,85 que o Aquarius caiu, praticamente tudo veio do nosso book de ações. Desses 5,02, 4,85 vieram do book de ações. A gente teve um pequeno ganho com renda fixa nas nossas Bs aí, mas foi pequeno, porque as Bs também abriram com a abertura das taxas de juros aí, do mercado de juros futuros. No caso dos corpos, a mesma coisa, a gente teve uma perda de 14%, sendo 12% aí
praticamente em ações e o resto entre futuros e despesas e opções. Acho que destaques do mês eu chamaria atenção para a Eletrobras. A Eletrobras efetuou, materializou a sua capitalização durante o mês de junho, a gente participou, a Eletrobras hoje é uma posição relevante nossa. Do lado negativo, algumas empresas de small e mid caps, como Simpar, PetroRio, 3R Petroleum, muitas delas impactadas pelo comportamento do petróleo e outras simplesmente porque são small e mid caps e acabaram sofrendo por conta da onda de resgates e da liquidez mais restrita. Falando um pouquinho do nosso book de ações internacional, no caso específico do Aquarius, né, então foi um book que contribuiu com menos 0,46%. A gente teve até algum ganho com uma posição em China, com uma posição em VVB, Google também, Microsoft, né, tenho falado que as ações de tecnologia têm se comportado de uma maneira mais resiliente aí nos últimos tempos, isso aí a gente já vinha vendo desde junho, mas também tivemos empresas aí de petróleo, como Oxipetróleo, como os bancos lá americanos, que a gente acabou saindo dessas posições, como Goldman, como Wells Fargo, como o Bank of America, e aí finalmente Nvidia e Tesla que também tiveram contribuições negativas no nosso book internacional. O nosso hedge aqui das ações internacionais a gente tem feito com opções de dólar, como o dólar subiu durante o mês de junho, a gente foi rolando essas opções, então o hedge aparece como negativo, mas na verdade a gente teve um certo ganho com a valorização do dólar nessas posições. A curva de juros aqui, que a gente também vê todo mês, ela abriu um pouquinho, não muito, a gente continua a curva flat, isso não tem mudado, ruim, né? Isso é um sinal de pouca confiança de que o Banco Central vai trazer a inflação para a meta, então o mercado ainda continua muito a risco. E aqui da nossa renda fixa no Aquarius, a gente teve um pequeno ganho na 25, um ganho um pouquinho menor na 26 e uma pequena perda na 50. Bom, gente, esse foi o mês de junho, de novo, um mês bastante duro. Vamos aí passar a régua, terminamos um semestre e a gente entra no segundo semestre com uma visão bem mais otimista e achando que é muito provável que a gente tenha uma recuperação das ações aí no segundo semestre, tanto aqui no Brasil como lá fora. E aí, no final de julho, a gente volta, no começo de agosto, a gente volta para falar um pouquinho sobre o mês de julho.